E aí, pessoal, nesse vídeo a gente fala sobre áudio digital e os parâmetros de digitalização do som, a taxa de amostragem e a profundidade de bit. Se você reparar aqui nessa ilustração, você vai ver que existe uma onda sonora representada graficamente, passando por um conversor analógico digital e convertendo essa onda sonora em uma onda um pouquinho diferente, que no caso é a onda digitalizada. Vamos ver como é que isso funciona. Tem uma afirmação logo aqui no começo desse vídeo que diz que existem apenas 10 tipos de pessoas no mundo. As que compreendem binário e as que não. E aí, em qual desses tipos você se encaixa? Talvez você não se recorde ou até mesmo não conheça, mas o código binário, ou seja, que vem de 2 ou que representa algo duplo, diz respeito aos dígitos 0 e 1, que são a representação numérica da passagem ou não de eletricidade pelos circuitos que utilizam a linguagem computacional. E aí nós temos todos os dispositivos eletrônicos que rodam algum tipo de software e que por isso utilizam essa linguagem binária, os códigos binários. E nessa tabela que nós temos como exemplo aqui, nós vemos como os números decimais são representados em código binário. O número 0 é 00, o número 1 é 01 e o 2 é 10 e assim por diante. Está explicada a piadinha do slide anterior, sendo que existem somente 10 tipos de pessoas no mundo, as que entendem binário e as que não. E agora você é uma daquelas que entendem o código binário, então o 2 é representado por 1 e 0 e assim por diante. Esse código binário, ou seja, que diz respeito a 0 e 1, que é a representação numérica da ausência de sinal elétrico e da presença do sinal elétrico. A cada uma dessa unidade nós chamamos de bit, que é a abreviação de binary digit, certo? É a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. Impulsos elétricos, portanto, representados por dígitos binários, o 0 e o 1. Quando nós temos um conjunto de 8 desses bits, ou seja, 8 números zeros ou uns colocados dispostos de várias formas, nós temos um byte, certo? Que é um conjunto de 8 bits. A título de curiosidade, o logo do Sony Vaio, metade é analógico e metade é digital, que existe aqui o 1 e o 0, ou seja, ligado e desligado, que inclusive gerou esse símbolo que nós vemos em praticamente todos os dispositivos eletrônicos, inclusive aí no liquidificador que você tem aí na cozinha, é bem provável que também tenha esse sinalzinho representando o liga e desliga, que é o 1 e o 0. Ligado e desligado. Então, da mesma forma que nós temos a variação de luminosidade ou de ondas eletromagnéticas que transmitem a luz, passando por um dispositivo que vai fazer essa conversão de variação de luz em código binário, esse processo acontece também com a variação da pressão do ar, que é o que nós vamos ver agora. Nessa animação fica bem claro como a onda sonora, que é a representação gráfica da variação da eletricidade, chega num conversor analógico digital e converte essa onda, esse sinal elétrico, em digital. Como é que isso acontece? Quem é que realiza essa conversão? O nosso conversor analógico digital, que é um nome bonito para placa de áudio ou placa de som. Assim também como outras interfaces de áudio, gravadores digitais, o próprio celular e até o nosso notebook. Porque todos eles possuem dentro deles placas de áudio, ou seja, conversores que fazem a conversão do sinal elétrico que está passando pelos cabos para código que o computador vai entender, o código binário. Quando esse microfone capta a variação da pressão do ar, ou seja, a minha voz ou qualquer outro tipo de som, ele vai converter a pressão acústica em tensão elétrica, vai chegar até o celular ou até mesmo um notebook ou um gravador digital
e esse conversor, essa placa de áudio interna, vai fazer esse processo aqui, pegar o sinal elétrico e converter para o digital. Como isso acontece? Vamos ver agora. Da mesma forma que uma câmera fotográfica digital se utiliza da resolução, ou seja, quanto mais pixels dentro dessa imagem, maior vai ser a minha resolução, maior vai ser a minha qualidade. No caso do som, é mais ou menos a mesma coisa. Então nós vamos pegar essa onda sonora, que é a representação gráfica da variação elétrica, que representa analogicamente a variação da pressão do ar, certo? E vamos dizer para o nosso software ou para o nosso dispositivo, no que tem a nossa placa de som, que em 1 segundo nós vamos querer colher um determinado número de amostras, como se fosse a nossa resolução. Quanto mais amostras eu tiver sendo colhidas em determinado tempo, maior vai ser a representação daquele sinal original, concorda? Então vamos pegar aqui, ó. Aqui nessa figura são só 4 amostras que foram colhidas, então o sinal digitalizado ele ficou meio reto, né? Ele não representou muito bem o sinal original, o sinal analógico. Já na figura aqui do lado, eu aumentei o número de amostras em um intervalo de tempo e agora o meu sinal digitalizado ficou mais próximo da representação gráfica do sinal analógico. Isso quer dizer o quê? Quanto maior a minha taxa de amostragem, maior vai ser a fidelidade do áudio digital comparado com o áudio analógico. Aqui dá para ver isso um pouquinho melhor. Eu tenho um determinado número de amostras que foram colhidas em um intervalo de tempo, certo? E na figura de baixo eu tenho um número maior de amostras. Vejam nessa linha azul aqui de cima, ó, nessa de cima e nessa de baixo, qual você acha que representa melhor o sinal original? É claro que é a de baixo, porque eu tenho mais amostras sendo colhidas num intervalo de tempo, e por isso eu consigo um desenho um pouco mais próximo do meu sinal original. Mas perceba que ainda assim existe um pouquinho de perda. E é por isso que os produtores, os técnicos que trabalham com essa parte de produção musical concordam que é muito difícil, e para não dizer impossível, de digitalmente a gente representar o áudio analógico. Porque de uma forma digital é muito difícil, para não dizer impossível, de você representar toda essa variação das ondas sonoras. Então, só para ilustrar de outra forma, o que seria o azul seria a onda original analógica e o vermelho, essa escadinha meio recortada aqui, ó, seria o sinal digital dessa mesma onda sonora analógica. Você vê que sempre tem um pouquinho de perda de informação. E o processo de digitalização envolve 3 etapas. A primeira delas é a etapa da amostragem. A nossa placa de áudio, o nosso software, vão ler a variação de energia elétrica, ou seja, o nosso sinal analógico, e vão arredondar esses valores. Esse processo de arredondamento se chama quantização, certo? Após esse processo de quantização, o sistema vai pegar esses valores quantizados, ou seja, arredondados, e vai converter em dígito binário. Tá vendo aqui, ó? Então, o que era 2 virou 10, o que era 0 virou 00, o que era 1 virou 01, conforme aquela tabelinha que a gente viu agora há pouco. Ou seja, eu estou convertendo um sinal que representa a variação de eletricidade em uma variação binária, para que o meu sistema, o meu computador, o meu celular, entenda esse processo. E aí nós chegamos no Harry, que não é o Potter, e sim o Harry Nyquist, que elaborou um teorema que diz o seguinte: a taxa de amostragem, ou seja, a nossa sample rate, deve ser pelo menos 2 vezes a frequência que se deseja registrar. Se nós ouvimos de 20 Hz até 20.000 Hz, ou seja, 20 kHz, eu preciso dobrar essa frequência para que eu tenha uma alta qualidade ou pelo menos uma qualidade satisfatória. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso, na hora de digitalizar o meu áudio analógico, eu tenha pelo menos 40.000 Hz, que é o dobro de 20, o máximo de frequência que a gente consegue ouvir.
Vindo aqui no software, para mostrar um pouquinho melhor, eu vou usar o Audacity, que é um software gratuito e bastante simples de operacionalizar. Eu vou colocar para gravar aqui uma fala qualquer. Olá, 1, 2, 3, testando. Esse é o vídeo a respeito de áudio digital. Se eu selecionar aqui qualquer trecho dessa onda e der um zoom até aparecer as minhas amostras, consegue perceber aqui, ó, chega num ponto que eu consigo ver as amostras coletadas pelo computador, no caso a placa de áudio, que selecionou quantas dessas amostras. Isso está aqui na taxa do projeto, ó, que foi definida aqui, 44.100 Hz, ou seja, frequência. Quantas amostras em 1 segundo esse software coletou? No caso desse projeto, 44.100 amostras, que é o dobro de 20.000 Hz. Tá, mas o dobro não é 40? Sim, mas por causa de uma matemática binária, linguagem de computador, e por uma padronização internacional, chegou-se nesse valor de 44.100 amostras por segundo, 44.100 Hz, ou 44,1 kHz, que é o padrão do CD, ou seja, do áudio em CD digitalizado. Só que a digitalização sonora envolve dois parâmetros. Um deles é a taxa de amostragem, o sample rate, que nós vimos agora, que é a quantidade de amostras de um sinal analógico coletadas numa determinada unidade de tempo para conversão em um sinal digital. O outro parâmetro é a profundidade de bit ou bit depth, que quer dizer o quê? O número de bits em cada uma dessas amostras. Então, eu posso ter 44.100 Hz de taxa de amostragem com um determinado número de bits em cada amostra. Vamos ver como é que isso funciona? O sample rate, a taxa de amostragem, 44.100 kHz, ou 48, ou 96. Esses três valores aqui são os mais comuns para você configurar, inclusive, os gravadores digitais para produção audiovisual. Quanto maior esse número, maior o número de amostras, de leituras em cada segundo, que a placa de áudio ou o conversor analógico digital daquele dispositivo vai fazer para converter o sinal analógico em sinal digital. Lembre-se que maior qualidade também significa muito mais quantidade de informação, de bits sendo armazenados. Se você quiser uma qualidade maior na gravação do seu áudio, você vai ter um arquivo também proporcionalmente maior. E aí eu tenho o bit depth, que é a profundidade de bit, que é o segundo parâmetro para a gente fazer a digitalização de um sinal analógico. Ele vai representar o número de bits em cada uma dessas amostras. Então eu tenho o 2 aqui, que representa justamente a dupla possibilidade, ou é 0 ou é 1. Se eu elevar o 2 a 16, que no caso seria 16 bits, eu já aumento para 65.000 possibilidades de variação dessa tensão elétrica que vai virar código binário depois. Se eu gravar em 24 bits, eu já transformo isso para 16 milhões de possibilidades. Então veja, é claro que de uma forma mais comum, você vai se deparar com duas possibilidades um pouco mais frequentes, o 16 bits e o 24 bits. Acima disso, você já começa a ter um arquivo muito maior e a gente já começa justamente até a questionar essa questão de altíssima qualidade, sendo que nós ouvimos até 20 kHz. Então essas figuras mostram algumas possibilidades. Aqui nessa figura eu tenho a gravação analógica original, que pode ser convertida numa qualidade de CD, ou seja, 44,1 kHz com 16 bits em cada amostra, 44.100 amostras por segundo com 16 bits em cada amostra. Se eu quiser aumentar a qualidade do meu áudio digital, eu vou ter que aumentar a taxa de amostragem e a profundidade de bits. Aqui nesse caso é a qualidade de DVD, 96 kHz com 24 bits. Então são esses dois parâmetros utilizados na digitalização do áudio analógico, a taxa de amostragem e a profundidade de bit.
Eu espero que você tenha curtido esse vídeo sobre áudio digital, que tenha ficado um pouco mais claro para você também, e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Valeu, até mais!